Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta sexta-feira, Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com ele, que é literalmente o carro-chefe de uma das empresas, talvez a mais tradicional no segmento de automóveis aqui em Governador Valadares. Tenho a honra de conversar com o Barzílio Júnior, ele que está aqui para poder falar sobre como anda esse segmento do mercado de automóveis, como foi na pandemia e também, claro, dar algumas dicas para você que quer comprar aquele carro, mas antes precisa também fazer aquele planejamento. Barzílio, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Barzílio, para a gente poder começar nosso bate-papo, o cenário de automóveis, e principalmente aqui em Governador Valadares, é algo muito amplo, muito extenso. São várias as lojas existentes na nossa cidade, porém, a sua é a grande referência desse segmento. São mais de 54 anos nesse mercado aqui em Valadares. Eu queria saber de você, como anda esse setor, esse segmento, neste momento em 2023? Olha, em 2023 a gente assim, não tem muito o que falar sobre como está o mercado, justamente por causa de uma política nova. De 2022 para 2023, em cerca de outubro até agora, o mercado ele deu uma retraída até saber como é que vai continuar o governo. E sobre essa questão, isso que você me falou, vai de encontro com outros segmentos que precisam saber quais serão as novas diretrizes de um novo governo federal para justamente saber como vai o cenário. E no mercado de automóveis, de fato, depende muito das diretrizes econômicas de um novo governo para poder saber como é que vai ser? Depende. Principalmente porque carro não é um bem de consumo que é em conta, né? Sim. Ele depende de um planejamento e é uma coisa que é o sonho de todo mundo. Como o governo ele tem a oportunidade de mexer em taxa de juros, então até todo mundo saber, muita gente fica mais retraído. Sobre a retração, sobre o movimento diminuído em relação à procura pela compra de veículos, de carros, como foi na pandemia 2020, 2021, como é algo que, como você mesmo disse, você está na área e falou com muito mais propriedade do que eu. Não é algo em conta, então a pessoa precisa fazer um planejamento. Na pandemia, como foi lidar com isso? Na pandemia a gente teve uma surpresa, porque no início achamos que ia ter uma retração, na realidade todos os mercados, e acabamos que tivemos um comércio até muito aquecido, né, durante 2 anos. Sim. E em relação à questão da pandemia, sobre a compra de carros, as pessoas, mesmo na pandemia, compraram carros diferentes, trocaram, de fato, como você mesmo disse, houve uma surpresa nesse movimento? Muito grande. De 2012 até 2023, foram os 2 melhores anos de loja que nós tivemos. Olha que interessante, né? Porque a pandemia é algo ruim, claro, nefasto. Centenas de milhares de pessoas acabaram perdendo as suas vidas por conta do vírus da Covid-19, mas no segmento profissional, e isso que você falou, vai de encontro com outras áreas que mesmo na pandemia conseguiram obter sucesso. Sobre o sucesso, sobre compra de carros, como você, volta a repetir, frisou, comprar carro não é algo muito em conta em relação a ser um bem de consumo que a gente não compra todo dia. Não é igual ao supermercado, todo dia a gente vai e faz a compra. Quais são as dicas que você dá para quem quer comprar aquele carro, tem o sonho de comprar o carro do ano? Qual é a dica que você pode dar ou as dicas? Olha, eu sempre digo que carro você tem que buscar um carro de qualidade. Não falando de qualidade em exemplo, carro de altos valores, mas carros conservados, com procedência, porque carro tem mecânica, carro ele é sua segurança além do seu conforto. Sim. Então, para evitar de ter problema, pegar sempre carros mais novos e de lugares que são de extrema confiança. Quais são as principais marcas no mercado atualmente? É claro que todas para você são boas porque são as que você vende, mas tem alguma onde as pessoas procuram mais ou que neste momento tem veículos melhores, produtos melhores? Na realidade,
a maioria das marcas são muito boas. Vai de gosto de cada cliente. O que a gente aconselha são carros com quilometragem menor, carros de procedência e que tenham revisões feitas na concessionária ou em uma mecânica de confiança. Em relação ao momento em que o cliente quer comprar um carro e voltando na questão do planejamento financeiro, porque carro, é claro que é algo importante na vida de muitas pessoas, mas requer um planejamento porque requer uma quantia financeira grande, principalmente se a pessoa quer um carro de destaque. Quais dicas que você pode dar em relação ao cliente que quer fazer um planejamento financeiro, tirar um pouquinho ali, colocar um pouquinho aqui para poder comprar um carro? Olha, nessa questão é um pouco até difícil de eu te falar, porque cada um tem uma vida financeira e cada um sabe da forma que ele gosta de trabalhar e tocar o dinheiro próprio, né? O que a gente fala é comprar um carro dentro do teto que você acredita que Sim. possa. Se você estipulou um carro de 60, 65, de 100, de 150, tentar trabalhar dentro do teto num carro mais novo possível, sempre. Sobre os desafios do empreendedorismo e do empreendedor, consequentemente, no Brasil, porque me parece que é uma tônica e quase um ponto pacífico de que é de fato muito difícil empreender. E eu fico pensando, é muito difícil empreender, são muitas burocracias, são várias taxas, impostos. Mas para uma loja que já tem mais de 54 anos no mercado, é muita história. Neste momento, quais são os grandes desafios do empreendedorismo? Vocês, empresários, de fato, clamam pela reforma tributária para dar um gás maior para vocês? Olha, os maiores desafios hoje do empreendedorismo, na realidade, não são nem os tributos. De 2020 para cá, o maior desafio nosso foi ter colocado uma empresa de 50 anos online. O mercado hoje ele tende a partir para o e-commerce, mas em áreas de governo, sempre que as coisas mudam, mas a gente continua na mesma tocada. Isso que você falou em relação à questão virtual, do online, é algo que me chamou muita atenção, que vários segmentos estão entrando para as redes sociais, para o Instagram da vida, para um TikTok, para um Facebook. Como é isso? Como é que é feita essa mudança? É fácil de se adaptar, porque hoje em dia a imagem é tudo. E principalmente para questões muito visuais, que é um carro, por exemplo, acho que conta muito. Como é que tem sido esse processo de mudança? Olha, o processo de mudança ele é muito difícil. Qualquer coisa que você vá sair da zona de conforto, ele requer um pouco mais de trabalho e um pouco mais de disciplina, né? Eu que comecei essa mudança lá na loja e, assim, não foi nada fácil. Com o tempo você vai se adaptando, toma uns tombos, vai aprendendo um pouco. E, na realidade, você tem que achar pessoas da área que você contrata para poder te auxiliar, que são melhores. E tem dado resultado, Basílio, porque principalmente nesse segmento de carros, as pessoas mais antigas estão acostumadas a ir na loja, testar o carro, ver direitinho. E hoje em dia, com esse advento do avanço da tecnologia, com um clique no Instagram, a pessoa, quero comprar esse carro, já vai na loja decidida, é esse que eu vi no Instagram. Dá muito resultado? Dá um resultado significante. Significante. E além do resultado de número de vendas, é a marca que está sendo divulgada, né? Basílio, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre uma honra conversar com grandes empresários da cidade do Governador Valadares, que fazem por onde, que são muito conhecidos. E só pelo fato de ter aceitado o convite de estar aqui, já é motivo de grande honra. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, Luizão. Muito obrigado, Brasílio. Eu que agradeço por ter aceitado o convite mais uma vez. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto na segunda-feira, não amanhã, porque não temos edição do Super Notícias no sábado. Bem que poderia, não é mesmo? Brincadeira. Volto na próxima segunda-feira. Portanto, um excelente final de semana para todos vocês. Até segunda-feira. Um grande abraço. Tchau.